Amigos, sejam bem-vindos ao Desafio Gênesis. Hoje nós estamos no dia 12 dessa série de vídeos no qual nós estamos estudando o livro sagrado do início de todas as coisas. E hoje nós já estamos quase concluindo o livro de Gênesis e hoje nós iremos finalizar a história de Jacó, que agora passa a ser chamado Israel. Vocês lembram que no vídeo anterior nós falamos a respeito disso, que Jacó passa a ser chamado Israel quando ele luta com Deus, então ele deixa de ser trapaceiro, enganador, aquela pessoa que ia atrás de bênçãos. Ele foi atrás da bênção de primogenitura do seu irmão, depois ele foi atrás da bênção do casamento, e em seguida ele vai atrás da bênção da prosperidade, até que ele tem um encontro com o Senhor no Val de Jaboque. E ele luta com Deus, ele percebe que a maior bênção que ele podia ter, e também esse é o maior ensinamento que nós temos da história de Jacó, é que a melhor bênção que Deus pode nos dar é a sua própria presença em nossa vida. E sim, Diane, bom dia, meu amigo, paz, é verdade, eu estou fazendo também essa série bíblica de Gênesis, e é isso, muito obrigado por ter participado aqui. Hoje nós iremos falar então sobre a conclusão da história desse grande patriarca, Jacó. Ele, que antes era trapaceiro, agora tem a sua verdadeira identidade revelada em Deus, quando ele tem esse encontro com o Senhor. E na história de hoje nós iremos concluir a vida dele. Nós vamos dar início então à aula de hoje, mas como de costume iremos fazer uma oração breve para pedir a inspiração do Senhor. Vou desligar os comentários aqui. Pai, mais uma vez nós te damos graças pelo dia de hoje. Nós somos gratos porque o Senhor tem nos ajudado, tem contribuído para a nossa vida. O Senhor tem se revelado cada vez mais que nós buscamos ao Senhor. Porque o Senhor disse que nós, quando buscarmos de todo o coração, nós iremos encontrá-lo. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Estamos entregando os primeiros momentos da nossa vida, a primeira hora produtiva da nossa vida, nós entregamos para o Senhor, porque o Senhor é digno de receber. Que o Senhor venha nos abençoar, venha se revelar a nós com a sua presença, que é maravilhosa. Nós pedimos a sua proteção, a sua iluminação, a sua inspiração. Em nome de Jesus. Amém. Livro de Gênesis, capítulo 34, versículo 1, está escrito: Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ter as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela, e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem, e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor: Consiga-me esta jovem, para que seja a minha esposa. O contexto aqui é aquele que nós concluímos no vídeo anterior. Você lembra que Jacó sai da terra de Labão, o seu sogro, se encontra com seu irmão Esaú e passa a viver na cidade de Siquém, em Canaã, onde os sequemitas, né, eram os governantes de lá. E Siquém era o príncipe, era o governante daquele povo, filho do heveu Amor. E só nessa passagem tem muitos ensinamentos a respeito da vida, a respeito daquilo que nós podemos aplicar para a nossa vida. Por exemplo, quando nós vemos Diná querendo sair dessa família para encontrar as filhas da terra, isso já nos mostra a respeito de imprudência. Deus vai dizer que o povo dele, Israel, não poderia se relacionar com outros povos no sentido de se misturar ou de adotar as práticas daqueles povos, porque eles eram povos pagãos, eram povos idólatras que acreditavam em muitos deuses, e muitos deles eram deuses que os levavam a cometer coisas ruins. A crença, esses deuses, né, levavam a cometer coisas ruins, como sacrificar os filhos, como cometer atos sexuais ilícitos, imorais. Isso era uma forma de tirar a crença em Deus e combinar com outras coisas, misturar com outras coisas e quebrar a aliança de Deus, daquele Deus que chamou Abraão da sua terra e também chamou a sua família, em qual seria bendito todas as famílias da terra. Então, Diná, ao fazer isso, cometeu uma imprudência. Ao sair da sua família e ir para outra casa e buscar relacionamento com outras pessoas. Não estou dizendo aqui, gente, que a gente não deve se relacionar com pessoas com outra confissão de fé que a gente. Eu estou dizendo aqui que, na verdade, a gente não permitir que isso se influencie a nossa vida. Diná, ao fazer isso, mostrava uma vida imprudente de se influenciar na vida dos outros, ao invés de influenciar os outros, trazendo a vida de comunhão com Deus que ela e sua família cultivavam. Por isso que esse ato de Diná sair para encontrar com as filhas daquela época, com as filhas de Canaã, certamente tem muito a nos ensinar a respeito disso, sobre a imprudência e o perigo de nós sermos influenciados pelos outros. Ainda aqui nós vamos falar sobre a respeito do pecado, especialmente o pecado sexual, mas vamos começar com o pecado em geral. Quando a primeira narrativa do pecado é dita em Gênesis 3, vai dizer que Eva
vê o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, acha ele agradável para adquirir conhecimento, vê a árvore palatável, desejável, e toma o fruto e come, e depois parte. Essa é a gênese do pecado. Eu aprendi isso com Paulo Borges Júnior. Quando nós comemos algo e depois damos isso a outra. Quando nós estamos valorizando mais a nossa do que a outra. Também, outra coisa que nós podemos pensar aqui é a respeito disso. Aquilo que Siquém, filho do Eveu Amor, governante daquela terra, viu com seus olhos, ele cobiçou. E o pecado está na cobiça dos olhos. Jesus vai dizer que se nossos olhos estiverem maus, todo o nosso corpo será trevas, porque os olhos são a janela da alma, são o lugar pelo qual nós absorvemos todas as coisas. E então, quando Siquém vê a Diná, ele a cobiça e tem o desejo sexual. Isso se repete durante vários textos bíblicos, não é mesmo? O que acontece com Davi, quando cobiça a Batseba, esposa de Urias, ele a olha com seus olhos e a cobiça e se relaciona. O que acontece depois, quando Tamar é violentada pelo filho de Davi, por causa também desse juízo que Davi fez com Batseba. Também, do mesmo modo, os olhos. Quando nós olhamos algo de forma imprópria, Jesus vai dizer também sobre isso. Com cobiça em nosso coração, então, se nós desejamos isso em nosso coração, nós já cometemos pecado. Siquém deixou ser levado pelas suas emoções, e por isso ele comete um ato profano, que foi o de se relacionar com alguém sem antes ter se aliançado com essa pessoa. E esse também é outro aprendizado que nós falamos aqui, a respeito da aliança. O sexo só é lícito quando é realizado dentro do casamento. Jesus vai dizer isso, citando novamente a Gênesis, o texto da criação. Ele vai perguntar aos escribas e fariseus que perguntam a respeito disso. O que foi feito desde o princípio? Que o homem precisa deixar seu pai e sua mãe e se unir a essa mulher. E somente assim a aliança matrimonial vai ser consumada através da relação sexual. Somente assim, através disso. Mas, ao fazer isso, Siquém estava queimando a largada, estava realizando algo imprudente ao ter esse ato sexual sem antes levar para o altar, sem antes se tornar um condenar. E é claro que isso não poderia ser acontecido também, porque Deus havia ordenado que os povos da aliança não se relacionassem com as pessoas daquela época. Vocês lembram que eu falei isso também. Quando Abraão pede que seu servo Eliezer Damasceno fosse encontrar com a sua família para dela buscar a Rebeca, a filha deles, para se relacionar com Isaac, também mostrava isso. Que não haveria essa mistura de povos. Também no livro de Êxodo fala sobre isso, sobre Números, na verdade, fala sobre quando o povo saía do deserto para entrar na Terra Prometida, eles se relacionam com as Moabitas, as mulheres que estavam lá. E isso se tornou um grande motivo de juízo e condenação com o povo, porque existe essa mistura de crenças, essa mistura de convicções e de princípios que não estão contidos de acordo com a vontade do Senhor. E é sobre essa mistura também que nós falamos aqui. Quando Jacó, o pai, patriarca, ficou sabendo disso, é engraçado que ainda a Bíblia fica interrelacionando. Às vezes ela fala Jacó, às vezes se refere a ele como Israel. Nesse momento ela se refere a ele como Jacó. E vai dizer que Jacó espera os seus filhos retornarem do campo, que estavam trabalhando lá, para avisar isso a eles. E ao avisarem isso, eles fazem uma estratégia, eles agem de astúcia. É interessante notar que não é Jacó, o pai, quem fala isso, mas são seus filhos. Talvez aqui mostrando uma certa passividade em relação a isso, como Davi, ao não agir de forma ativa quando seu filho violenta Tamar. Nós não sabemos dizer isso, porque no versículo 13 está escrito: então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, a irmã deles, responderam com astúcia Siquém, essa pai Amor, e lhe disseram: não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. São os filhos de Jacó quem falam isso, que os siquemitas, né, o povo daquela terra de Eveu, deveriam ser circuncidados para sim terem relacionamento com a aliança. Mas isso não era verdade. Eles acreditavam em outros deuses, não era apenas um ato físico, apenas algo externo em seu coração, que o haveriam de colocá-los dentro da aliança, do pacto. Eles deveriam nascer daquele pacto, eles deveriam, de fato, acreditar em Deus realmente, e não misturar com outras divindades. E é isso que eles não estavam entendendo aqui. Mas é claro que isso era só uma estratégia para fazer aquilo que nós temos ver um pouco mais para frente. Enquanto isso, Siquém e Amor, seu pai, mostravam já um caráter duvidoso, uma índole duvidosa, porque eles vão dizer ao povo, eles vão falar na porta da cidade, aqui ó, versículo 20 vai dizer assim: assim Amor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da cidade e falaram aos homens da cidade. Você lembra que eu falei no vídeo anterior, no vídeo passado, que a porta da cidade é um lugar onde os negócios eram tratados. Ló era dito que ele estava na porta da cidade de Sodoma, mostrando sua autoridade. Então, Amor e Siquém vão até a porta da cidade mostrando isso. Eles tinham autoridade em relação
ao povo. Eles vão tentar convencer ao povo sobre a importância deles se circundarem para eles também adquirirem bênçãos ou vantagem em relação ao povo de Israel. E eles vão falar isso, versículo 23, que o gado, os bens, os animais deles seriam do povo, dos heveus. Desde que eles concordassem com isso, que o povo concordasse em dar os seus filhos para se relacionar com os filhos de Israel e vice-versa. Haveria essa combinação, essa mistura de povos que Deus não havia permitido ainda, porque isso haveria de corromper a crença deles. E então isso mostrou esse caráter duvidoso daquele povo ao querer se relacionar com o povo de Israel para adquirir bênçãos financeiras. No versículo 25 vai falar sobre a estratagema que os filhos de Israel fazem contra eles. Vai dizer aqui no versículo 25 que no terceiro dia, quando os homens haviam se circuncidado e estavam no período de convalescência, ou seja, estavam se curando das dores, Simeão, um dos filhos mais velhos, e Levi, decidem ir até aquele local e tirar a vida de todos os homens, primeiramente de Amor, seu pai, o pai de Siquém, e também Siquém, seu filho, por causa daquilo que foi profano, da coisa profana que ele fez, da abominação que ele realizou com Diná, a filha de Israel. E além disso, eles saquearam os bens deles, eles mataram os homens que estavam presentes, mostrando esse caráter mal, essa vingança de fato que eles haviam cometido. E aqui a gente pode contar algumas coisas. Primeiramente, nós entendemos que a vingança é do Senhor. Deus fala isso em Êxodo, e mais uma vez o apóstolo Paulo escreve isso em Romanos, ele cita isso em Romanos. Além disso, Jesus vai dizer que nós não devemos amaldiçoar os nossos inimigos. Então, aquilo que no Antigo Testamento era tido como os salmos imprecatórios, ou seja, de arrogar uma maldição ou jogar algo contra eles, dizer que o Senhor o amaldiçoe. Agora Jesus, na nova aliança, nos diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Além disso, Simeão e Levi, ao fazer isso, não estavam entendendo a respeito disso. Não entendiam que era Deus a quem dava a vingança. É que nele estava realmente o juízo de todas as coisas. Outra coisa que a gente pode contar aqui é a respeito de Levi. Levi, mais pra frente, é o pai da ordem sacerdotal que Moisés dá na lei, né, através de Deus no Monte Sinai. Então, Deus não leva em conta o pecado de Levi, de ter enganado a Siquém, seu pai, o povo daquela terra, e usa de Levi, mesmo sendo um pecador, para estabelecer a sua ordem sacerdotal, nos mostrando que existe sim misericórdia, piedade, para aqueles que buscam arrependimento. É claro que Levi também, seus filhos mostram devoção e adoração ao Senhor sincera, quando na situação, no contexto do bezerro de ouro, Moisés vai trazer esse juízo, e aqueles que estivessem com o Senhor haveriam de matar aqueles que haviam adorado o bezerro de ouro. E grande parte daqueles que fizeram isso foram os filhos de Levi, mostrando aqui essa redenção que Levi faz após cometer esse pecado de matar aquele povo de forma tão injusta, não é mesmo? Então agora eles estão num contexto difícil, porque eles mataram aquelas pessoas, eles roubaram seus bens, então eles saquearam seus bens, agora eles não eram mais bem-vindos àquele lugar, porque certamente eles deveriam de sofrer represálias. E por isso que no capítulo 35, Deus vai dizer a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Algumas coisas a serem contadas aqui. Vocês lembram que num dos vídeos passados nós falamos a respeito daquela visão que Deus dá a Jacó da escada? E nessa escada aqui, onde subiam e desciam, Jacó percebe que lá era a casa de Deus. Ele chama disso de Betel. E ele vai dizer no final dessa passagem que ele, se Deus se mostrasse fiel a ele, abençoando, permitindo que ele fosse até a casa do seu sogro e retornasse com bens, retornasse de forma segura, ele haveria de retornar a Betel e erguer um altar. Só que isso não acontece. Jacó não vai a Betel ainda, antes, né? Até que Deus decide ordenar a Jacó. Então Deus lembra Jacó dessa promessa, desse voto que ele havia feito com o Senhor. E além disso, outra coisa a ser apontada aqui é que até aquele momento os filhos de Israel, que adoravam o Deus dos patriarcas, tinham deuses estranhos com eles. Não é isso que ele fala aqui? Para jogarem os deuses estranhos, ou seja, os terafins, aqueles deuses do lar, os deuses domésticos. Talvez isso foi uma contaminação ou uma influência do pai
do sogro dele, de Jacó, ou o pai de Raquel e Lia, Labão, que tinha de fato vários deuses. Talvez isso foi uma influência que os filhos dele tiveram disso. E aqui então o versículo 4 vai dizer que eles jogaram os deuses estranhos, as argolas, aquelas coisas que eram idólatras, debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Eles partem de lá. No versículo 5 diz algo muito precioso. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Você lembra que eles estavam no contexto de, talvez, hostilidade, porque eles haviam matado o povo daquela região. Então, certamente, os povos das redondezas deveriam de agir com violência, com vingança com eles. Mas Deus, que havia ordenado que o Jacó fosse até Betel, é o mesmo Deus que garante que essas promessas sejam cumpridas. Então, se Deus ordena, a Jacó tinha uma palavra, vá até Betel, Deus irá provisionar os recursos, vai provisionar todas as coisas necessárias para que ele vá, junto com sua família, até Betel, porque nós sabemos que essa família é uma família importante para todo o desenrolar da narrativa do texto bíblico. Além disso, isso a gente pode fazer uma menção àquilo que acontece no Novo Testamento, quando Jesus vai dizer aos seus discípulos para eles passarem para outra margem de barco. E mesmo tendo uma tempestade no meio do caminho, os discípulos deveriam confiar que mesmo Deus, que havia dado a palavra de que eles deveriam de passar para outra margem, haveria de guardá-los até o fim. Só que eles não fizeram isso. Tiveram que Jesus teve que acalmar na tempestade fora deles, depois dentro deles mesmo, para que eles pudessem entender que Deus é Deus. Eles poderiam aquietar e saber que eles eram Deus, que Ele era Deus, assim como diz em Salmos. Então esse é um ensinamento que a gente pode trazer aqui. Deus, quando nos dá uma palavra, Ele vai ser fiel para guardá-la, desde que nós também só nos cabe, na verdade, confiar nele. É isso que acontece aqui. Quando Deus, o terror de Deus, olha só, segue eles, protegendo-os e guardando. Lembrando que lá não existia polícia, não existia exército, não existia guarda civil, não existia nada que havia de protegê-los. Então eles estavam à mercê, talvez, de saqueadores, de pessoas do deserto, mas Deus os guarda, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Vamos continuar, então, versículo 7 vai dizer que Jacó, então, edifica um altar e lá ele chama El Betel. Agora não é apenas casa de Deus, mas é Deus da casa de Deus. Versículo 8 vai ter uma nota triste, onde Débora, a mãe de Rebeca, morre e vai ser sepultada ao pé de Betel, debaixo de um carvalho. É interessante dizer que existem duas Déboras na Bíblia. Essa é a primeira Débora, a mãe de Rebeca, e depois também uma Débora, que era uma juíza, que está no livro de Juízes, que também foi uma mulher muito importante na libertação do povo de Israel dos seus inimigos. Depois, no versículo 9, mais uma vez Deus decide se aparecer para Jacó. E ele vai trazer uma reafirmação daquilo que ele havia dito antes, naquele episódio que ele luta com Jacó. E vai dizer assim: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. Deus reafirma a identidade dele. Nós estamos aqui no período de finalização da história de Jacó, mas ainda assim, Deus estava mostrando que Jacó era Israel, não era mais trapaceiro, não era enganador, mas era o príncipe de Deus, porque ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E Deus ainda continua reafirmando a aliança que ele fez com o seu pai Abraão, seu pai Isaac, seu avô Jacó. Seu avô Abraão, na verdade. Ele reafirma dizendo que da família dele haveria de reis proceder deles, seria uma multiplicação, seria uma bênção em todos os povos. E isso, Deus estava mantendo e cultivando a promessa. Lembrando que a família de Jacó antes não era ninguém, só tinha Abraão e Sarai. E ela era estéril ainda, Sarai era estéril. Depois deles veio Isaac, um filho apenas, o filho da promessa. Depois de Isaac veio Jacó e Esaú. Depois de Jacó, de fato, vieram 12 filhos, que eram os 12 patriarcas. Versículo 13 ao 15 vai mostrar uma oferta de libação, ou seja, um líquido, um óleo que Jacó derrama sobre aquele lugar para mostrar a oferta ou a devoção que ele faz ao Deus que aparece a ele. E no versículo 16 vai ter mais uma vez uma nota triste da morte de outra pessoa muito querida para Jacó, que era Raquel. Partiram de Betel, versículo 6, e havendo ainda uma pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz a um filho num parto que foi muito difícil. Vocês se recordam que em um dos vídeos passados nós falamos que Raquel diz ao seu esposo: dê-me filhos, senão morrerei. Essa profecia autorrealizável, essa palavra que Raquel decretou sobre sua própria vida, se realiza quando ela dá um filho, quando ela dá à luz a um filho e morre. Esse filho era de uma aflição tão grande para a sua vida que ela queria chamá-lo de Benoni, que significa filho da minha aflição.
Mas Jacó não permitiu isso. Ele sabia que se deixasse esse nome para seu filho, certamente ele haveria de sofrer durante toda a sua vida com a identidade daquele que trouxe a morte, aquela que o deu a vida. Por isso que ele ressignifica também essa identidade do seu filho, chamando-o de Benjamim, filho da minha mão direita. Ou seria o filho da minha bênção, daquele que tem a minha maior posição de destaque, Benjamim. O filho mais querido, o filho mais novo de Jacó, que nasceu no momento de dor e de aflição da morte da sua esposa querida, Raquel. No versículo 22, vai falar sobre um pecado que outro primogênito, na verdade, que outro filho de Jacó, que nesse caso era primogênito, Rubem faz, que é se deitar com a concubina de seu pai, Bila. E agora, então, os três primeiros filhos de Jacó perdem a sua bênção da primogenitura. Isso Jacó vai citar mais uma vez mais pra frente. Na verdade, não é Jacó que vai citá-lo. É José que vai citá-lo. Deixa eu só conferir aqui. Quem vai fazer isso é um pouco mais pra frente que vai acontecer isso. É Jacó, na verdade. Então, o que acontece aqui, gente, é que vai ser citado a morte de Jacó, mas mais pra frente é como se nesse período ele estivesse vivo, no sentido de avançar a história dele, mostrando a morte, mas na verdade ele não estava vivo, porque ele vai estar vivo no contexto da história de Jacó, de José, na verdade, seu filho. Então, aqui vai falar sobre a morte de Isaac. Ah, é verdade. Na verdade, não é Jacó quem morre no final dessa história, mas era Isaac, o pai de Jacó, quem morre. Então, Jacó permanece vivo, tanto é que ele permanece vivo na história de José, mas ele perde um pouco do protagonismo para permitir que José, o seu filho, continue na história. E é sobre a história de José que nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, que nós possamos retomar aquilo que eu havia iniciado. Então, os seus 4 primeiros filhos perdem a sua bênção, os 3, né? Rubem perde a bênção porque ele havia se deitado com Bila, ele quebra o princípio da moralidade sexual, assim como também Siquém faz isso com Diná. Depois, os seus outros 2 filhos, Simeão e Levi, perdem também essa bênção da primogenitura, porque eles tiram a vida de forma ilícita de Siquém e o povo daquela época, ao fazer o estratagema deles se circuncidarem para, quando eles estavam se recuperando, tirarem a vida no momento de maior fragilidade deles, vulnerabilidade. E depois, o 4º filho agora, que se torna primogênito, é Judá, filho de Lia, a esposa que Raquel não amava de fato, que Jacó não amava de fato. Mas esse Judá se torna também o precursor do Messias, aquele que veio ao mundo para nos trazer a bênção, para nos trazer a restauração, a semente que de fato havia sido profetizada em Gênesis 3:15. Nós agora então concluímos a história de Jacó. Nesse capítulo 36 vai falar sobre a descendência de Esaú. Como Esaú não tem um papel muito preponderante na história bíblica, eu não vou citar aqui porque são muitos nomes que não acho serem relevantes para esse objetivo que nós estamos fazendo aqui, o desafio. Beleza? Então nós estamos concluindo o capítulo de hoje, que nós possamos guardar essa verdade no nosso coração. A verdade a respeito da prudência. É importante nós sermos prudentes, diferentemente de Diná, que agiu com imprudência ao tentar se relacionar com as mulheres daquela época. Que nós saibamos agir com santidade, não nos deixando ser levados pelas emoções, pelos sentimentos caídos, como Siquém faz. Que nós também ajamos com sabedoria, deixando que Deus faça a sua vingança, que ele traga o juízo, diferentemente daquilo que Simeão e Levi fazem, e que, por fim, nós sejamos fiéis com Deus, que prometeu, que nos deu promessas, e que se ele nos deu a palavra, nós podemos confiar que ele é fiel para cumprir, assim como ele fala com Jacó, para ir até Betel, e ele o guarda até o fim. Que nós sejamos abençoados com essa palavra, que se você foi abençoado, não esquece de curtir, comentar e enviar para os seus amigos, para que as pessoas sejam alcançadas por essas mensagens. Nós já estamos concluindo o desafio. Amanhã já estamos quase na reta final, já vamos chegar na história de José, para assim concluir esse desafio com glória e honra, não é mesmo? Estamos aqui todas as manhãs, às 6 horas, estudando o texto bíblico. Lembrando que além dos desafios, do desafio Gênesis, nós também estamos às 18 horas estudando o livro A Lei do Triunfo. Tá? Se você puder estar lá presente, nós estamos aprendendo muito a respeito de sucesso e realização pessoal com o livro de Napoleão Hill. Muito obrigado, forte abraço e bom dia.